Olha, o Supremo Tribunal Federal ele só é ativista quando ele não deve. E quando ele deveria atuar, aí ele não faz nada. Como ele faz o contrário até do que ele deveria fazer. Ah, Deltan, como assim? Que história é essa? Fica aqui comigo que eu já vou te explicar duas coisas. A primeira é como o ativismo judicial do Supremo ele é seletivo. Como o tribunal atropela as atribuições do legislativo naquilo que ele quer. E, ao mesmo tempo, ele negligencia, ele se omite em relação a um monte de coisas sobre as quais os ministros realmente deveriam atuar. Mas eles não querem fazer e aí não fazem. A segunda coisa que eu vou te contar é como o Congresso está reagindo a isso, apresentando uma PEC que vai barrar um dos principais poderes do Supremo, mas, surpreendentemente, essa não é uma boa opção para o Brasil e para os brasileiros. Bora aqui então para o primeiro ponto em que eu vou te explicar o ativismo seletivo do Supremo. É o seguinte, pessoal, o Supremo ele só é ativista para fazer aquilo que ele não devia. O que, em resumo, significa legislar, atropelar, usurpar atribuições do Congresso Nacional. E exemplos disso não faltam, são inúmeros. É a descriminalização do porte de entorpecentes para uso pessoal, que o STF manteve recentemente, rejeitando os recursos do MPF da Defensoria Pública. É a descriminalização do aborto. É isso aí que está na pauta futura do STF, é um dos principais planos da Corte. Linguagem neutra, combate às queimadas, demarcação de terras indígenas, marco temporal, para citar só algumas coisas, proibição de entrada em favela de helicóptero. Agora, a questão dos cemitérios, estão se metendo em taxa de cemitérios, câmeras policiais. Gente, são muitos e muitos e muitos casos de interferência do STF no legislativo e até no executivo. Só que todo esse ativismo ele é seletivo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Supremo só é ativista com pautas da esquerda progressista, nunca com as pautas do conservadorismo. Na verdade, o Supremo ele sempre age para avançar a visão de mundo ideológica deles, a pauta progressista, o que abala diretamente as pautas conservadoras que são superadas pelos entendimentos dos ministros. E isso é antidemocrático. Deltan, por que isso é antidemocrático? Isso é antidemocrático na essência. Eles vêm falando de democracia, né? Mas isso é antidemocrático na essência. Por quê? Porque isso atropela o princípio da maioria conservadora, o princípio majoritário, que é o princípio básico da democracia. Tanto na população como no parlamento, que tem uma maioria conservadora. Perdem no voto do povo, perdem no voto do parlamento, e aí eles ganham no voto dos ministros. O que é uma espécie de vitória no tapetão, numa linguagem clara. Em segundo lugar, os ministros fazem isso não só porque a maioria deles tem uma visão ideológica progressista, mas porque eles se enxergam como pessoas iluminadas. Pessoas iluminadas que precisam empurrar a história para frente, como se fossem ungidos. Para usar aqui o apelido dado para eles pelo escritor americano Thomas Sowell. E isso é um problema gigantesco, porque essa visão deturpada de si mesmos conflita, choca com o fato de que eles não são autoridades eleitas. Eles não têm votos. E, portanto, eles jamais deveriam legislar ou agir em nome do povo, sobrepor a vontade deles, na verdade, a vontade do povo. Você concorda com isso? Se concorda, senta o dedo aí no like. Se isso te incomoda, te indigna, senta o dedo aí no like. E aí, ao mesmo tempo que o ativismo do STF avança as causas progressistas da esquerda, fazendo o que não deviam, eles não fazem o que eles deveriam, que é julgar com isenção, com imparcialidade e mais com firmeza os casos criminais e de corrupção que chegam lá na corte. Todos aqueles casos envolvendo deputados, senadores, ministros. Em 2 anos, quase 950 ações penais prescreveram no STJ e STF, segundo um levantamento lá de 2017, sendo 830 no STJ e 116 no Supremo, no STF. E não tem razão para achar que hoje é diferente de 2017. Ou seja, a regra do tratamento criminal lá é o engavetamento. É a velocidade de uma lesma. Salvo quando o alvo é a direita. Aí o tempo de julgamento é recorde, é um raio. É aquilo que a gente viu no caso do Daniel Silveira e é o que a gente está vendo nas condenações 8 de janeiro. Vejam ainda a Lava Jato. Praticamente todos os casos da Lava Jato foram anulados. E os únicos parlamentares que foram condenados na Suprema Corte foram Nelson Meurer, Fernando Collor e Aníbal Gomes, entre dezenas de denunciados. E o STF ele condenou Aníbal Gomes por corrupção, mas a condenação de corrupção prescreveu depois que eles reduziram de 6 para 2. E dão 2 por corrupção para Aníbal Gomes, enquanto dão 17 para senhorinhas de uma Bíblia e terço na mão. Isso é absurdo, é revoltante. Depois disso, nunca mais se ouviu falar em ninguém condenado do Supremo. Eles fazem a Lava Jato,
parecer uma obra de ficção. Lembre que a Lava Jato, como a gente escreveu, como a gente descobriu, ela era comandada pelos parlamentares de Brasília. Aí o Supremo faz tudo isso parecer uma história de ficção científica, porque ficou um crime bilionário sem mandantes, depois que eles anularam o caso Lula e não agiram contra os comandantes do parlamento. Como explicar essa situação tão contraditória do Supremo, que por um lado é super ativista em favor do progressismo, mas por outro é omisso, age como uma verdadeira mãe para os corruptos, passando a mão na cabeça de todos eles e blindando eles de qualquer responsabilização, punição e garantindo a impunidade. E se você fica indignado com tudo isso, curte o vídeo para que a voz da nossa indignação chegue mais longe. E eu vou para o meu segundo ponto para fechar rapidinho. Para piorar, gente, o Congresso está preparando agora uma reação contra o STF, que é a PEC da blindagem. O que ela faz? Se for aprovada, ela vai estabelecer procedimentos para operações da Polícia Federal contra parlamentares e vai blindar ou limitar em muito as buscas e apreensões teria sido desastre para as investigações e impediria que vários fatos criminosos, os poderosos, viessem como vieram. Então, assim como a gente foi contra isso lá atrás, a gente tem que ser contra. Até porque os deputados do Centrão estão fazendo é tentar se blindar das mais de 20 investigações em curso no Supremo sobre corrupção e desvios das emendas parlamentares. Ou seja, uma PEC que limita o poder de investigação do Supremo, mas que nesse caso não é boa para o Brasil. Porque embora o Supremo use esse poder hoje de forma abusiva para contornar os mandatos dos parlamentares e para controlar o que eles fazem, essa PEC pode ser usada no futuro para estancar investigações técnicas legítimas, da primeira instância até mesmo, contra alguém que seja parlamentar. A solução aqui não é essa PEC da blindagem. É, como sempre, o fim do foro privilegiado. Se o foro acabar, acaba o poder desmedido que os ministros supremos têm sobre os parlamentares e acaba o rabo preso da Câmara e do Senado. Isso ia ajudar muito a destravar o pedido de impeachment contra os ministros do STF lá no Senado. E agora eu quero ouvir a tua opinião que está aqui. Você concorda comigo que o STF só é ativista quando interessa e quando ele não deve? E você concorda também que a solução para o problema do rabo preso dos parlamentares é o fim do foro privilegiado e não a PEC da blindagem? Conta aí pra gente nos comentários.